Irmãos, eu participei do podcast da Karina Bach, Mais Forte Podcast, e eu estou separando aqui agora um corte maravilhoso que vai falar sobre o orgulho, casais orgulhosos, né? Que foi o que eu passei muito no meu casamento, um testemunho incrível. Recebe essa palavra no teu coração em nome de Jesus e deixa teu comentário aqui e seja edificado. Principalmente quem é casado, hein? Olha só, veja só o que aconteceu com a gente. Pastor, a gente vê que isso acontece muito com quem trabalha para o reino, para quem está servindo, para pastores, para quem está lá ministrando a palavra, fazendo a obra. Até hoje, muitos, cada vez mais, parece que se a gente não olhar e realmente ser intencional nisso, a gente vai sendo consumido. Sim. Hoje existe a rede social, não é mais só o presencial, então há muito conteúdo que pode ser feito. No seu caso, o que te deu esse estalo? Falou, opa, tá tudo errado, eu vou parar. Foi pouco a pouco ou foi algum acontecimento fatídico assim? Eu acho que eu passei por momentos difíceis no casamento e minha esposa, por conta, tanto eu quanto ela, por conta de distanciamento, por conta dessa questão do cuidado maior com as coisas de fora. Então, assim, eu tive momentos muito difíceis, e ela também, né? Tudo fruto essa falta de entendimento, de desinteresse em você falar assim, não, entender que o meu primeiro ministério era a minha casa mesmo. Então, aí acontece uma série de coisas, né? E a ausência do homem, a ausência da mulher, isso é muito danoso para um casamento. Então, eu me lembro de um dia que eu estava porque isso me marcou muito, essa parte, eu e minha esposa, né? E o Senhor tocou o nosso casamento. Quando eu entendi que eu me ajoelhei para ela e eu pedi perdão para ela e eu me arrependi, né? E Deus restaurou a gente. Tempos antes disso acontecer, coisas sobrenaturais começaram a acontecer em casa de aparecer demônio. E eu quase um pastor já, ali anos e anos, né? E como é que pode esse tipo de coisa na minha casa? Mas tinha uma brecha aberta. Se a brecha está aberta, o diabo vai entrar com tudo. A verdade é essa. E eu estava uma vez em casa, sentado no sofá, depois de ter jantado bastante comida, né? Que eu gostava de comer bastante. E eu falei, nossa, eu tô muito cheio, vou ficar aqui no sofá, né? Aí minha esposa falou assim, não, vem pro quarto. Eu falei, não, vou ficar aqui no sofá aqui. Eu fiquei pegando aquele ventinho da janela, assim, né? Mas a gente não tava legal. Tipo assim, a gente tava em pé de guerra, né? Já queria ficar meio distante, era uma desculpa para também tava uma coisa aproveitar assim, para entre ficar nós não longe. havia harmonia no lar, né? E eu lembro que eu fiquei deitado aqui, abri os braços assim, sentado no sofá e dei uma cochilada. Quando eu acordei, e o que eu olhei para cima assim, tinha um demônio em cima de mim, Ai, que segurando meus horror! braços. É sério. Você já tinha visto? Foi Eu a nunca primeira tinha vez? visto. Na hora que eu acordei, Ai, credo. ele tava com uma mão aqui, outra mão aqui, com a cara em cima da minha cara. E eu tomei um susto naquele momento. Jesus. E eu repreendi em nome de Jesus. Eu consegui falar Jesus e a coisa sumiu. E eu acordei, contei para ela, falei, o que tá acontecendo, meu? Esses bichos estão aparecendo aqui, né? Mas só existe assim, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste um coração contrito e quebrantado, né? E diz que ele resiste o soberbo, né? O orgulhoso. Então, para que Deus pudesse fazer algo no nosso meio, tinha que haver o coração contrito e quebrantado. E a maior, né, quando se fala de coração contrito e quebrantado, é um coração arrependido. É a hora que você fala assim, de fato eu não fiz o que é certo, eu não consigo reconhecer. E eu naquela resistência, porque entre marido e mulher tem uma coisa chamada razão, né? Muita gente idolatra a razão. Porque eu tenho razão nisso. E se eu tenho razão, você tem que pedir perdão para mim. E na verdade a razão não serve para nada. A razão, ela só serve para alimentar o teu orgulho. Muitas vezes você tem que pedir perdão mesmo se não tendo razão, né? Um dos dois tem que quebrar aquilo. Normalmente é o mais maduro, né? Mas muitas vezes eu fiquei com aquele negócio, eu tenho razão, ela também tem razão. Enquanto ficamos idolatrando nossas razões, o diabo foi só, né? Só bagunçando a coisa. E foi quando Deus nos moveu e a gente chegou num ponto de se acertar e quase que a gente separou.
Foi assim, na verdade ela ficou até alguns dias na casa da mãe dela, a gente se desentendeu muito feio, mas depois, assim, é quando chega só os cacos, né? Virou caco o nosso casamento. Eu não sabia por onde que fazer, né? O que eu falava pro meu filho. E eu assim, puxa, eu sou um crente, cara, que eu tô vivendo isso, né? E isso foi, eu acho que uns 3 anos antes do canal, antes de acontecer o canal. Então já não era um crente novinho, era um crente velho, cascudo já. Ela também, a gente, uma família ali vivendo isso, e foi, puxa, E mas... quem via de fora não tinha ideia que vocês viviam aquilo ou já sabiam? Mas Vocês aí que tá, só os mais próximos sabiam. Mas quando um casal tá com problema, o casal é artista. Não, todo mundo é assim. Ninguém chega na igreja, tô com um problema assim no meu casamento e tal, não. Todo mundo se veste daquela capa de evangélico, de crente, né? Dá até a mão, chega de mãozinha dada na igreja, tá um odiando o outro. Mas eles estão passando para todo mundo que tá tudo bem, né? E fica aquela coisa, quando senta no carro e vai para casa, aí já não tem conversa, aí já volta aquela realidade. Né? Antes as pessoas pegassem e abrissem a verdade, ó, não tá legal, né? A esposa pode fazer isso, um conselho para as mulheres, chama o pastor, a pastora, põe o maridão e fala tudo. E o maridão fala também, bota tudo para fora, né? E alinha as coisas. Porque de verdade, o casamento é um projeto de Deus. E o diabo tem uma fúria contra o casamento, contra aquilo que Deus criou para ser, né? É sonho de Deus uma família estruturada, uma família nos padrões que ele sonhou, que ele determinou. Então o diabo vem contra a família mesmo. Então quando assim, a gente se alinhou, né? Foi algo de Deus mesmo assim. Vocês decidiram fazer o quê? Como que foi dali pra frente? Que eu acho que tem muito casal aí falando, e aí, eu começo por onde? A gente pede perdão e começa como? Vocês tiveram acompanhamento? Foi fácil? A Bíblia diz que se você não perdoar o teu irmão, Deus também não vai te perdoar, né? Isso talvez é o versículo que menos se prega nos altares das igrejas. É justamente esse: se você não perdoar o teu irmão, né? Então o pai também não vai te perdoar. Então eu estava assim, eu e ela estava nesse pé de guerra, né, num ponto crucial do casamento em cacos. E eu lembro que eu li esse versículo, eu tenho que perdoar ela. E ela tem que me perdoar também. Enquanto eu estava aqui, sendo acompanhado por um pastor, também ela estava sendo acompanhada por outra pessoa, né, da família, pastora também. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo trabalhava no meu coração, também trabalhava no dela, né? O mais incrível é quando você chega perto da pessoa da raiva. Eu sentia tipo assim, que mulher é essa, cara? E ela a mesma coisa por mim. Mas quando você fica longe, né, dá saudade. Você vê que negócio maluco, né? Tipo assim, tá longe, você fala, puxa, mas não é bem assim, né, é minha esposa, eu amo, não sei o quê. Chegou perto daquela raiva, aquele negócio, tipo, parece que desalinha tudo. Então, de longe, a gente foi sendo acompanhado, conversando, e Deus foi trabalhando no coração. Quando eu cheguei para ela, já cheguei rendido já. Eu sei que a gente se abraçou e a gente chorou muito. E choramos muito. Eu falei, vamos continuar nossa vida, nossa casa, nossa família, né? O Davi, o Azaf era pequeno e nenezinho ainda. Então, assim, Deus trabalhou muito forte no nosso coração ali. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, né? Eu estava com a Bíblia lendo esse versículo, né? Sobre perdoar para ser perdoado, né? E eu peguei a Bíblia assim e falei, puxa vida, eu vou deixar essa razão de lado. Eu bati na Bíblia assim, ó. Tá, dei um tapão assim e falei assim, eu vou viver essa palavra, né? Vou perdoar. E da mesma forma ela fez comigo, né? E a gente falou assim, porque se eu não perdoar a minha esposa, cara, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Sim. Eu vou pregar o quê? Né? Então foi quando a gente viveu um sobrenatural muito grande em casa. Eu até costumo dizer que é a bênção, assim, da graça de Deus mesmo, né? Quando você libera sobre alguém, na mesma medida que Jesus liberou sobre você. Quando teve na cruz do Calvário, quando teve ali sofrendo, sendo
humilhado, esmagado pelos nossos pecados, né? O que a gente fez para merecer aquilo? Senão somente a graça de Deus mesmo. Então eu liberei. Ela me liberou também e nesse momento, né, aconteceu algo na nossa vida fantástico, assim, fantástico mesmo. Foi um fluir de Deus muito forte. 2 anos depois disso... Saíram os demônios de casa, tudo? Vocês tiveram que fazer o... Não, assim, gente, foi uma coisa de verdade, assim, mudou tudo. Mudou tudo. A gente começou a ter um alinhamento, começou a ter uma harmonia. Foi um milagre, é uma cura. Graças a Deus. Entendeu? Não tantas vezes a gente se perdoou, a gente se alinhou, o pastor interviu, né? A gente brigou muito. Mas desde o aí foi início do diferente. casamento. Mas dessa vez foi um momento assim que chegou da gente ficar ela na casa da mãe dela e eu em casa. Isso foi nunca tínhamos ficado assim longe do outro. Foi 3 dias. Só que serviu. Daí ressuscitou o terceiro dia. Eu não estou dizendo para. Ressuscitou o terceiro dia. Não estou dizendo para as pessoas se afastarem. Não é isso. Mas naquele momento foi o que aconteceu. A gente não queria nem ver um para a cara do outro. Então a gente chegou num ponto bem difícil mesmo. Quando, de fato, eu olhei assim e falei, não tem mais jeito não, agora acabou esse negócio. E foi quando Deus foi e restaurou, né? E no ministério, a partir daí, como você falou que deixava um pouco a família por conta das coisas, né, de Deus, do ministério, você mudou também aí nesse ponto? E não era só o ministério, não era só o ministério, pessoais. Tipo assim, trabalho. Eu tinha uma loja, então eu ficava muito tempo na loja. Era fugir um pouco do tipo assim, é o homem que está correndo atrás do que a terra pode dar. Todo homem tem essa intenção, não está errado, mas tem que ter a medida certa. Né? Então, assim, tinha vezes que eu ficava e trabalhava no Natal, tudo, eu precisava vender. Então, eu sempre estava nesse automático. Então, muita coisa, assim, contribuiu para... Então, assim, eu vejo que o que aconteceu mesmo foi algo de Deus mesmo. Foi porque tinha acabado tudo mesmo. E daí você mudou? Mudei. As coisas? Falou, agora tudo. Eu vou ficar mais em casa, eu vou trabalhar menos. O que mudou no convívio aí de vocês? Karina, só muda algo quando Deus toca mesmo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, né? Se ele não te mostrar para você mesmo, ninguém vai mudar. Por isso que quando alguém está orando pelo seu marido, pela sua esposa, peça ao Espírito Santo, mostra ela para ela mesma. Não tenta você mostrar. Se você tentar mostrar, você vai arrumar uma encrenca terrível, você vai piorar as coisas. Se Deus mostrar a realidade da pessoa, as vestes dela para ela mesma, fala assim, ele convence. Mudar. Então, quando Deus nos convenceu, foi maravilhoso. Começou uma nova fase da vida.